É possível rodar na certificação? Muitas empresas têm esse medo de encarar a certificação apenas por não querer admitir a remota possibilidade de serem reprovadas ou, enfim, de rodar na certificação. E como nós sabemos que esse medo existe? Porque nos procuram e dizem assim, ó, só queremos a norma para melhorias. Não queremos certificação. Não temos cliente nos pedindo certificação alguma. Nós queremos para o nosso uso mesmo. Bom, isso até pode ser verdade, mas quando se começa todo o trabalho e chega a hora de fazer auditoria e a empresa não quer de jeito nenhum fazer nem a auditoria interna e fica protelando, fica enrolando e a coisa trava nesse momento, aí está configurado que a situação é medo. É medo de ser reprovado, medo de ter que prestar contas a alguém, enfim. Só que o que acontece? Se não fizermos a auditoria interna, nós não temos como evoluir, porque não consegue completar o ciclo PDCA. Né? Lembrando, primeiro planeja, depois executa, depois verifica. E uma das formas de verificar é a auditoria, usando a auditoria interna. Então, se a gente não consegue verificar se o que foi realizado é conforme planejado ou em que extensão isso foi atingido, como nós vamos evoluir? Como nós vamos saber exatamente o que precisa ser corrigido? Não tem como. Então precisa da auditoria interna. Na faculdade, na escola, quando nós estamos estudando, se pegar um exame e não passar, reprova. Tá? Vai ter que repetir o ano, ou então vai ter que repetir aquela matéria. Mas isso não acontece na certificação. Tá? Eu acho muito engraçado até que tem empresas de consultoria por aí que dizem assim, ó, elas prometem, fazemos o cliente passar na certificação ou devolvemos todo o seu dinheiro. Eu acho muito engraçado, porque assim, essa afirmação é totalmente infundada, entende? Certificação, ele é um serviço contratado. Então, uma vez contratado, vai acontecer, sabe? Só não aconteceria se as adequações que tiverem que ser feitas, que forem levantadas na auditoria inicial, não forem feitas, certo? Então, é a única maneira de não acontecer o processo de certificação. Então, como é que funciona a certificação? Por exemplo, uma empresa busca se certificar na norma ISO 22000 de segurança de alimentos. Então, a certificação é feita em duas fases, tá? Existe a fase 1 e a fase 2. Então, primeiro acontece a fase 1, depois passa um tempo, uns meses, algumas semanas, um período que a certificadora vai estabelecer e depois se faz a fase 2. Se tudo estiver redondinho, funcionando, e pode ser que a fase 1 e 2 possa acontecer em dias corridos, subsequentes, juntas também, quando está tudo muito redondo. Mas pode não ser esse seu caso. Então, o que vai acontecer? Primeiro, na fase 1, tem análise da documentação, onde se busca saber se tudo foi adequado à organização, se existe um sistema de gestão, se foi estabelecida uma política de segurança de alimentos, se ela foi desdobrada em objetivos, se tem um direcionamento estratégico, se tem estudo da PPCC, se todos os perigos foram identificados, se esse estudo da PPCC é consistente ou não, se as boas práticas ou programas de pré-requisitos, que são sinônimos, são adequadas à posição que a organização ocupa na cadeia produtiva de alimentos, ou seja, se é uma indústria, se são boas práticas de fabricação, se foram aplicadas. E esta fase 1 tem que acontecer nas instalações do cliente, porque daí também vai olhar as condições da infraestrutura. Porque a infraestrutura, se não estiver adequada, ela também não tem condições de seguir para a fase 2. E aí é tirada uma conclusão da fase 1 e vai dizer, por exemplo, que a empresa pode seguir livremente para a fase 2, ou pode adiantar, ou pode atrasar, ou pode até cancelar, dizer não tem condições e vocês têm um prazo para fazer essas adequações. Tá? Então, é nesse período que a coisa vai se definir, entende? Então, se a sua empresa tiver que fazer adequações e não fizer, não vai acontecer. Agora, se fizer as adequações, ok, a certificação vai acontecer, certo? Entende uma coisa?
Para uma empresa se certificar, ela não precisa ter ausência total de não conformidades. Não é isso. As não conformidades vão existir, sempre vão existir. O que acontece é que elas não podem ser ignoradas, elas precisam ser identificadas e estar sendo tratadas. Isso sendo demonstrado na auditoria, o que acontece? Porque daí o ciclo PDCA está vivo, ele está funcionando, certo? Não existe, inclusive, se houver um sistema de gestão que não tenha não conformidade nenhuma, isso até é uma evidência de que algo está errado, que está falhando o check do ciclo PDCA, porque não existe processo com zero defeito, não existe, por melhor que uma empresa seja. Então, na fase 2, se busca julgar o que foi julgado na fase 1, só que se busca saber se tudo aquilo se mantém e também se as adequações que precisavam ser feitas foram feitas, certo? A certificação é um processo que vale para 3 anos. Ao final de 3 anos vai ser feita uma recertificação. Então, é mais simples do que parece. Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos, né? Se você gostou desse vídeo, dá o teu like. Se não gostou, dá o teu like também, porque isso nos ajuda a movimentar e saber, assim, até direcionar que vídeos, que assuntos fazer. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita, faz isso agora, custa um segundo. E ativa lá o sininho das notificações, porque aqui os vídeos são diários, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.